Olá pessoal, aqui no meu canal Estudando História, o canal do conhecimento. O tema de hoje é sobre as prováveis alianças em uma eventual terceira guerra mundial. Então, venham comigo. Assim, pessoal, sobre a possibilidade de uma terceira guerra mundial e quais seriam as alianças. Lembrando que o começo de uma guerra mundial, ela não é igual a uma competição de Olimpíadas, de Copa do Mundo, que tem data determinada e tudo mais. As guerras mundiais, elas são determinadas, o início, o começo, são determinadas por nós historiadores depois que passam alguns anos. Como foi assim a primeira, a segunda, onde começa com os conflitos, né, de alguns países, às vezes são dois países que começam e daqui a pouco ela vai se expandindo. E o marco do início de uma guerra mundial não é propriamente um conflito entre dois países, tá? As guerras mundiais, elas acontecem quando elas ganham proporção de entrada de outros países, séries de desenvolvimentos, de acontecimentos que vão fazendo que se vá se construindo alianças. Foi assim na Primeira Guerra Mundial, foi assim na Segunda Guerra Mundial, aonde depois, quando começa a ter participação de mais países, formações de alianças, é que nós, historiadores, determinamos o início de uma guerra mundial. Foi assim na primeira e foi assim na segunda. Quando a Primeira Guerra Mundial, não é? Quando teve seu início, ela ganhou proporções maiores quando teve a participação maior de outros países, né? Ali na Europa, né? Começa com pequenos conflitos e ela vai se expandindo com a entrada da França, da Inglaterra, até os Estados Unidos entrou também na Primeira Guerra Mundial, assim foi na Segunda Guerra Mundial, né? Não foi quando a Alemanha dominou, né, a Tchecoslováquia, quando ela anexou a Tchecoslováquia, o começo da Segunda Guerra Mundial não foi o marco ali, o marco foi a invasão à Polônia, porque após a invasão à Polônia, a Inglaterra e a França declarou guerra à Alemanha, aí foi o marco do início da Segunda Guerra Mundial. Agora vamos aqui falar de Terceira Guerra Mundial, tá? O que seriam as alianças? O que seriam as alianças? As alianças, tanto de um lado ou de outro. Vamos começar com a questão da guerra da Ucrânia e Rússia e Israel e Irã. Vamos começar aí falando nessa guerra aí. Pegando essas guerras que estão acontecendo, tanto na Europa como no Oriente Médio, que é a Ásia, nós vamos ver o seguinte. Nós vamos ver que na Rússia com a Ucrânia tem o apoio da OTAN. A OTAN são os países da Europa Ocidental, mais os Estados Unidos, né, os países que formam ali, apoiando a Ucrânia. A Rússia, do outro lado, ela tem acordo com a Coreia do Norte, até uma parceria. Nós estamos vendo aí que a Coreia do Norte tem soldados lutando, né, ao lado dos russos, né, lutando em território ucraniano. Né, os coreanos estão participando diretamente com um contingente de soldados. A Coreia do Norte, eu falo, né, está ajudando a Rússia. Existe um acordo bilateral entre os dois países, né, de que qualquer um que for agredido, um vai ajudar o outro. Então a Coreia do Norte está dando o apoio
a Rússia, no caso que a Rússia tem essa participação de guerra com a Ucrânia. Uma aliança ali, seria ali Rússia, o Irã, a Coreia, as principais alianças, Rússia, Irã, Coreia do Norte e a China. Essas são as principais alianças, né, desse lado. Sem falar que no decorrer de uma guerra, da guerra, né, entraria mais alianças, mas eu estou falando das principais alianças. Do outro lado, nós temos os países da OTAN, né, Estados Unidos, vamos pegar os principais países ali, Estados Unidos, Inglaterra, a França, a Alemanha, que voltou a se militarizar novamente, está aí uma grande potência, né, investindo novamente em indústria bélica, com potencial tecnológico muito grande, está aí novamente, né? E interessante que a Alemanha, né, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, ela foi inimiga da França, da Inglaterra, dos Estados Unidos, e nesse contexto ela é aliada aos Estados Unidos, à Inglaterra e à França. Outro aliado também que também está nesse contexto é o Japão, né? O Japão que foi inimigo na Segunda Guerra dos Estados Unidos, tá? Da Inglaterra da França e tudo mais ali, né? Principalmente dos Estados Unidos ali, naquele confronto que terminou com a bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki. O Japão hoje seria o aliado, é o aliado, né? O Japão hoje também estaria ali numa aliança com os Estados Unidos, com a Inglaterra, a França, a Alemanha e outros países, vários outros países que pertencem ao bloco da OTAN. Sem falar de outros países ainda que, mesmo não sendo da OTAN, mas que teriam uma participação, né, de certa forma, em apoio aos, né, eu diria, os Estados Unidos, né, que representa o bloco principal desse contexto de uma eventual guerra. Então, as alianças, mas como é que elas vão se formando? Né? Aqui que eu, historiador, eu, professor Ricardo Vieira, posso dizer para você. Vamos analisar aqui o que acontece hoje. Ucrânia e Rússia, né, a gente vê um acirramento desse conflito. Esse conflito está, né, cada vez mais não há um acordo, não se consegue fechar um acordo, e é onde vê a participação de armas dos Estados Unidos, né, da OTAN, muito forte ali. A Alemanha dando muita ajuda para a Ucrânia, a Inglaterra, a França, e isso faz só piorar, né, a situação lá. Né? A gente vê também os russos avançando muito no território da Ucrânia, se consolidando, vencendo essa guerra, né? Que os russos estão avançando, mas ao mesmo tempo vê a Ucrânia com armas, né, fornecidas pela OTAN, atingindo o território russo, atingindo pontos importantes, desestabilizando. Isso tudo só faz aflorar, piorar, né? E sem falar a participação da Coreia do Norte, também ajudando a Rússia. No Oriente Médio, nós temos muitas questões ali, a questão da Palestina, né? A questão hoje dos grupos ali terroristas, chamados grupos terroristas. Há muitas questões ali do petróleo, que o Oriente Médio é um território muito rico na questão do petróleo. Há interesses ocidentais ali, de empresas ocidentais, na questão do petróleo do Oriente Médio. Sabemos que o Irã é rico também na questão do petróleo, tudo isso também tem interesses aí. Nós temos a questão da religião, tá? Muito forte, lembrando que vários países do Oriente Médio, o Estado não é laico, é um Estado teocrático, onde a religião faz parte do governo. O próprio Irã é um Estado teocrático, né? O islamismo e tudo mais. Israel, né, tem a questão do judaica e tem tudo mais. Então, nós temos um contexto muito grande ali que envolve desde a questão econômica, a questão do petróleo, a questão de religião, várias questões ali. Esse conflito Irã e Israel, ele pode tomar proporções gigantescas, perigosas, muito perigosas mesmo, no momento que ele vai envolvendo mais outros países. A própria entrada dos Estados Unidos proporciona que o mundo árabe, ali, os islâmicos, né, muçulmanos, se unam
O próprio Paquistão é um país que pode entrar ao lado do Irã. A China, né, tem um acordo com o Irã, certamente vai estar participando ali. Então, quando se tem os Estados Unidos junto com Israel, a coisa vai se tornando ampla. Onde tem o Paquistão, tem os outros países que são muçulmanos, islâmicos, né, a questão de unidade islâmica, tem a questão de Israel, né, com a Palestina, então, que não se aceita, né, que aquele domínio de Israel que está fazendo ali, que Israel não permite que a Palestina tenha um Estado, né, tenha um Estado nacional. Isso faz uma unidade dos árabes, né, dos islâmicos, e mais então a entrada então de outros países, aí então dá essa entrada, e essa guerra vai ganhando. Aí que eu quero dizer para vocês o quê? Não vai ser assim, começou a Terceira Guerra Mundial. Vai ter um marco. Vai ter um marco que nós, historiadores, mais adiante, anos à frente, mais adiante, vamos definir que aquela invasão ali, né, um determinado fato vai ser o marco do início da Terceira Guerra Mundial. Então, vocês não esperam que a televisão ou né, nas redes sociais vai anunciar começou a Terceira Guerra Mundial. Não é assim. A Terceira Guerra Mundial não é competição de Olimpíadas, nem de Copa do Mundo, nem evento, não é esse tipo de eventos. A Terceira Guerra Mundial, guerras mundiais, elas são construídas com conflitos que já começam e elas vão ganhando amplitude grande. Nós tivemos, depois da Segunda Guerra Mundial, muitos conflitos, mas não envolveu vários países. Nós tivemos, né, a guerra do Vietnã, teve a guerra do Afeganistão, teve várias guerras aqui que foram guerras localizadas. Mas quando as guerras deixam de ser localizadas e elas começam a ganhar proporção de outros países estarem participando, começa aquela forma indireta, daqui a pouco diretamente, né? Começa a ter participação, ela começa a ganhar proporção grande. Aí que ela é considerada por nós, historiadores, como guerra mundial. Então, o que eu posso dizer para vocês que o contexto que se apresenta hoje é um contexto de Terceira Guerra Mundial. Agora, só vai ser estabelecido oficialmente quando nós, historiadores, perceber ali, né, que tem os Estados Unidos que entrou na guerra, tem a Coreia do Norte ajudando a Rússia, Estados Unidos junto com Israel. Isso vai, com certeza, né, a OTAN dando força para a OTAN, toda aquela coisa vai ganhando proporções bem maiores, onde a China, né, que tem desenvolvimento de alta tecnologia, além de tecnologia econômica, né, comercial, mas a tecnologia militar da China está muito grande, forte. Nós vemos aí Israel com um domo de ferro, que é uma defesa, né, antimíssil muito forte de Israel, que foi uma coisa que Israel construiu lá em 2007, né, e aonde foi usado isso com muita eficiência em 2012 com o ataque do Hamas, dos terroristas da Hamas que atacou Israel, e eles usaram em 2012 esse domo de ferro, né, que foi uma eficiência muito grande, que está sendo usada no Irã, mas o Irã ao mesmo tempo tem um míssil hipersônico que está dando problema para Israel. Então a coisa está bem complicada, e mesmo com todos esses ataques, Israel também não está conseguindo destruir a capacidade do Irã fazer, né, a usina nuclear lá, a questão do desenvolvimento de ter a sua bomba nuclear. Né? Não está impedindo, Israel não está conseguindo. E essa entrada agora provável aí dos Estados Unidos, a tendência é a coisa tomar um conflito maior. E aí sim, ser decretado depois por nós historiadores, né, uma data específica sobre o início da Terceira Guerra Mundial. Eu espero aí, né, ter contribuído aí com maior conhecimento. Antes que eu encerre esse vídeo, eu gostaria de pedir, né, uma colaboração espontânea no meu canal. Quero deixar claro aqui que ainda não estou ganhando nada no YouTube, né? Eu não tenho tempo para fazer muitos e muitos vídeos, porque eu sou professor de história, eu atuo em escola, eu dou aula,
Então, eu não sou professor de história, só professor youtuber, eu quero dizer. Eu tenho uma vida, né? Eu dou aula, né? São 40 horas aí que eu trabalho aí dando aula, tá? Quero deixar claro isso, que eu dou aula presencial, então não tenho muito tempo para estar fazendo os vídeos e tudo mais. E o YouTube, o YouTube exige toda uma função, não é? Então eu peço então que você puder colaborar, uma colaboração espontânea no meu canal, mas se você não puder colaborar, divulgando o vídeo aqui, divulgando o meu canal, compartilhando, você já estará ajudando.